Bom, tudo bem com vocês? Estamos aqui no mesmo dia de sábado à tarde que fizemos o vídeo da lição número 13. Nós fazendo a lição número 1 do quarto trimestre, né? Então, esse é o último trimestre desse ano de 2014. Ano desastrado de 2014, né? Quanta coisa lamentável aconteceu já nesse ano. E estamos tendo o privilégio de estudar a carta de Tiago. Eu já estou estudando aqui a lição número 2, vamos fazer o vídeo da número 1. E me surpreendo que descobri já na primeira lição várias coisas importantíssimas a respeito dessa carta. Vejam só, coisa interessante que eu andei descobrindo, partilho com vocês. Primeiro ponto, tem um texto na Bíblia que foi escrito por Deus, né? Que são os 10 mandamentos. Esse texto precisamos respeitar muito. E aqui está a carta de Tiago, que foi escrito por irmão do Senhor Jesus Cristo. Será que podemos chamar assim, irmão de Deus? Santíssimo Deus que estás nos céus, abençoe nós no início do estudo da carta de alguém que escreveu e que foi irmão do nosso próprio Salvador, Senhor Jesus Cristo. Muitas coisas importantíssimas certamente estão reservadas para nós nessa carta maravilhosa. Santíssimo Deus, opera em nós por meio dessas palavras, por amor do Filho Jesus Cristo. Amém. Então vamos ler aqui, que está escrito em João capítulo 15, versículo 14, né? Vós sois meus amigos se fazeis o que eu vos mando. Há algumas passagens na Bíblia que são extremamente óbvias. Esta é uma delas, né? É evidente que quem ama faz a vontade do outro. Se eu amo a minha esposa, eu faço a vontade dela. E se ela me ama, ela faz a minha vontade. Aliás, isto só funciona se os dois se amarem mutuamente. Não tem como ela me amar e eu não amar ela, e nós fazer a vontade um do outro. Isso não funciona, né? Então, como Deus nos ama, nós amamos a Deus. Então isso é muito óbvio. Por que será que Jesus disse essa coisa tão óbvia? A rigor ele não precisava ter dito. É tão óbvio que é. Por acaso a gente não pode saber uma coisa dessa? Gente, o incrível é o seguinte: nós estamos tão degenerados por causa do pecado que as melhores pessoas desse mundo não se dão conta do óbvio. Jesus precisou explicar os rudimentos da lógica, né? Porque a Bíblia é lida por bilhões de pessoas. Só de cristãos tem mais de 1,5 bilhão de cristãos. Não, mais de 2 bilhões. Bom, e não entendem essas coisas aqui porque não fazem a vontade de Deus, né? Não obedecem os mandamentos de Deus. Então, se nós queremos ser amigos de Jesus, temos que fazer aquilo que Ele nos mandou fazer, né? E essa semana então nós vamos... E o Tiago foi um desses, né? Que fez o que Jesus mandou fazer. Tiago era, pelo visto aqui, na parte do domingo, está explicando aqui, era irmão de Jesus por parte da outra mulher de José, que certamente deve ter falecido, né? E pelo visto também Tiago era de todos os irmãos de Jesus o mais velho. Então Jesus tinha esses irmãos, tinha 4 irmãos. E tinha algumas irmãs também, pelo menos 2, não se sabe quantas, mas são mencionadas irmãs de Jesus que havia. E nenhuma dessas irmãs ou desses irmãos eram filhos de Maria, porque Jesus, quando na cruz providenciou por sua mãe, ele chamou João, o discípulo João. Por que não chamou Tiago, o mais velho, né? Dá a entender que Maria não era mãe de Tiago.
mas era a mãe de Jesus. E Jesus estava partindo, então alguém teria que fazer alguma coisa. E João era o seu discípulo mais íntimo, o que mais o amava. A ele, Jesus confiou a sua mãe. Tiago e os outros seus irmãos de início não aceitaram Jesus Cristo, mas puderam também. Pensa um pouquinho. Vamos supor que Tiago geralmente fosse o filho mais velho. Dali a pouco José casa. Dali a pouco a esposa de José tem um filho, que eles ainda nem tinham casado, mas ainda não tinham se unido, não é? Eram noivos, tudo muito estranho, né? E nasce Jesus. Então, é um bom menino, nunca brigou com ninguém, cresceu, foi bonito, etc. Estudioso, muito inteligente, né? Sábio, fazia tudo corretamente, trabalhava na carpintaria, não era alguém que se destacava na sociedade, não era um fariseu, não era um político, não era um líder, etc. Então, era uma pessoa comum, muito humilde, pessoa pobre, comum, pessoa comum, embora inteligente. Era uma pessoa da plebe baixa, da baixa sociedade, né? Dos pobrezinhos. Pelas tantas ele começa a pregar, etc. Ele se anuncia como sendo o Messias. Ele mesmo não usou essa palavra Messias, mas ele deixou bem claro que ele veio como Salvador. Pensa você um pouquinho, se você fosse irmão, nas condições de Tiago, você ia acreditar no teu irmão lá que você viu de bebezinho, viu mamando no seio da mãe, viu crescendo, etc. e tal. E de repente esse irmão se levanta e começa a se fazer passar por um Salvador do mundo, o prometido. Eu também acho que é difícil acreditar nessa história. Então os irmãos de Jesus passaram por essa provação. É o nosso irmão. Mas como assim? Mas não pode, mas de jeito nenhum. Os outros, lá de Nazaré, de Cafarnaum, etc., Jesus vivia. Mas como? Mas ele está aqui entre nós, aqui está sua mãe, não é? Naquela época o pai já não estava mais, tinha falecido. Aqui estão suas irmãs. Como ele? Ele é uma pessoa qualquer, como qualquer outra, como eu, como você, como todos nós. Então todos aqueles que conheciam bem Jesus Cristo não acreditavam. Não porque ele fosse mau, etc. Não, nada disso. Disso ele nunca foi acusado. Não, mas ele é namorador, ele não paga as contas. Não, nada disso ele foi acusado. Nada de coisa ruim, nenhuma. Nem podia, não havia. Mas ele tem irmãos aqui, ele tem a família dele aqui, ele é nascido aqui na terra. Como? Então ficou difícil também para Tiago. Essa dificuldade ele passou. Fato é que mais tarde Tiago aceitou. Os outros irmãos também aceitaram, né? E Tiago se tornou o crente, o justo, Tiago o justo, né? Crente. Tiago passou a crer em Jesus e passou a ser um dos grandes servos de Jesus, né? Inclusive se tornou o presidente de um concílio. Não me lembro bem, acho que foi no ano de 49 por aí. Quando resolveram aquelas questões da circuncisão e outras questões aí mais judaizantes, né? E o Tiago foi o que presidiu e que anunciou a decisão, né? Depois Tiago escreveu uma carta, né? Uma carta fantástica, que é essa que nós estamos estudando. Então Tiago tornou-se rapidamente um líder na igreja, né? Ele creu em Jesus Cristo. Ele nunca se apresentou como irmão de Jesus Cristo, muito embora agora já está comprovado que aquela caixa, aquele ossuário que encontraram, né? É realmente de Tiago, irmão de Jesus, como está escrito na caixa. É tudo autêntico ali, não tem nenhuma falsificação. Muito bem. Salvo no futuro, se ainda encontrarem outra evidência, mas isso também não é muito importante, né? O fato é que aqui, Tiago nunca se apresentou. Eu sou irmão de Jesus. Pensa um pouco o privilégio. Você ser irmão de Deus. Irmão de Deus encarnado aqui. Que privilégio. Podia botar isso no currículo. Quantos colocariam isso no currículo Lattes, como os professores colocam tudo nesse currículo? Eu sou obrigado a colocar também, né? Se você nascesse aqui na Terra, fosse irmão do Salvador do mundo, né? Que privilégio, que honra, que glória, né? Tiago não se valeu disso. Tiago se tornou um como Jesus era, não é? Então, as provações para Tiago foram duríssimas nesse sentido. Ele era irmão do mestre.
Então, por isso que eu valorizo muito esse livro de Tiago, essa carta de Tiago, né? Foi escrito, vamos dizer assim, pelo irmão do rei do universo. Não é pouca coisa. Tem um texto escrito por Deus, tem um texto escrito pelo irmão dele, né? Oxalá outros irmãos e as irmãs também tivessem escrito alguma coisa. Temos mais, mas pelo menos Tiago escreveu. Fantástico, né? Gente, meu apelo agora nesse momento é o seguinte: estudem bem, vamos todos nós estudar bem esse livro de Tiago. Ele tem uma particularidade diferente. Paulo foi um grande, poderoso discípulo de Jesus Cristo. João foi um grande apóstolo, mas Tiago foi irmão de Jesus, né? E é profundo o que ele escreveu, né? Ele escreveu as 12 tribos dispersas entre as nações. As 12 tribos somos nós, a igreja. E os judeus que se agregaram ao cristianismo, não é? A igreja adventista do sétimo dia, vamos dizer assim, né? E todos aqueles que vieram de todas as igrejas crerem em Jesus Cristo e aceitar os seus mandamentos e ser seus amigos, ou seja, fazer aquilo que ele mandou fazer. E entre as coisas, ele mandou guardar os mandamentos, né? Então, foi a esses que Tiago escreveu. Portanto, nós temos o privilégio, neste trimestre, de estudar algo realmente muito profundo, né? Tiago, aqui eu já mencionei isso, na parte de quinta-feira, estamos indo para o fim. Tiago e Jesus tinham algumas coisas em comum. Eu já mencionei que Tiago não se chamou ele mesmo não se declarou irmão de Jesus Cristo. Podia ter feito, não, mas ele foi humilde. Tem certas coisas que a gente pode dizer, mas às vezes não são convenientes. Não é mentira nem nada. O que Tiago disse? Servo de Jesus. Servo de Jesus. Bonito isso. Então tem algumas coisas em comum aqui que a lição destaca. Por exemplo, em Tiago 1:22 e Mateus 7, ali diz que aquele que vai se salvar é aquele que ouve a palavra e coloca em prática. Então é uma lição para nós. Temos que praticar. Aprender e praticar. Em Tiago 3, versículo 2, outra coisa em comum que ele disse, como Jesus também falou, é que pelos frutos os conhecereis, né? Pelo fruto você conhece a árvore, pelo fruto você conhece o cristão, o servo de Deus. Não é pelo aquilo que ele diz, mas pelo aquilo que ele vive. Que pai ele é, que empregado que ele é, que chefe que ele é, né? Que cidadão que ele é, que membro da igreja que ele é. Por aí que você vê. Como educou os filhos, essas coisas. São os frutos, né? Tiago 4:12, Mateus 7, versículo 1, ali também diz assim, Jesus também falou sobre isso. Não devemos julgar os outros, ou seja, não devemos, esse está perdido, aquele está salvo, aquele é uma pessoa exemplar, etc. Não, nós devemos prestar atenção nas pessoas, nos seus erros, nos seus defeitos, nos seus acertos, etc., para ajudar as pessoas, isso sim. Não tem como ajudar se a gente não percebe essas coisas. O que nós não devemos fazer é condená-las, ser juiz, né? Porque nós estamos na mesma pele que eles. Às vezes tem outros que são bem piores que nós, tem outros que são melhores que nós. Somos todos pecadores. Então o que nós não devemos fazer é condenar. Devemos prestar atenção nos erros que os outros cometem, para ajudá-los a sair desses erros. Isso sim. Avaliar as coisas, né? Avaliar os programas na igreja para melhorar os programas na igreja. Avaliar o que um faz para ver se dá para fazer melhor, se dá para ajudar ele, etc. Sempre no sentido de servir. Aí dá, aí não tem problema. Oxalá que nós façamos um bom estudo nesta primeira lição deste último trimestre do ano de 2014, um dos últimos anos da nossa história aqui nessa terra. Santíssimo e grande Deus, ajude-nos a entender este fantástico livro, esta fantástica carta do irmão do Senhor Jesus Cristo e a praticar. Fazer a vontade de Deus para que sejamos amigos dele. Em nome do Senhor Jesus Cristo é que pedimos e agradecemos. Amém. Tchau.